Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Ariel e hoje falaremos sobre os perigos da prática mágica. Gente, eu não vim aqui para xingar ninguém, entendeu? Para criticar ninguém, mas sim para dar orientações. Quando eu falo sobre perigos de se praticar a magia, de se fazer uma ritualística, eu falo tanto de perigos físicos, tanto perigos espirituais, até perigos psicológicos, né? Eu sempre falo nesse sentido. Como assim perigos físicos? Como a gente vive num país que, vamos jogar, 70% da população tem um certo preconceito com essa questão da bruxaria, perigo físico, né? Há casos também de a pessoa querer usar incenso de qualquer coisa, até mesmo velas, colocar fogo na casa, né? Se intoxicar, que já aconteceu. É por isso que eu sempre oriento, cara, vai acender um incenso, alguma coisa assim, dê preferência para acender em algum lugar que tenha um vasão, né, um local onde o incenso possa sair. E também, né, na questão física, as pessoas elas já vi gente ser agredida, certo? Não é o maior perigo, existem perigos muito maiores do que esse, né, em relação à prática da ritualística na magia. Mas o que acontece? Quando se começa a praticar magia, muitas pessoas começam cedo. Eu fui um exemplo, né? Eu posso ter essa questão da agressão não física, mas verbal, né? Que também é um perigo, porque minha família é praticamente toda católica evangélica. Mas vamos lá, esse não é o foco, né, do vídeo. Quando eu falo sobre um perigo da prática mágica, eu gosto muitas vezes de mencionar erros, né, na ritualística, no procedimento, até mesmo a preguiça de estudar ou às vezes até mesmo a negligência, certo? Eu pretendo que também, desde já, passar uma orientação aos mais iniciantes, né? Orientar vocês da mesma forma que eu fui orientado, para sempre ter o sucesso e também a segurança na minha ritualística. Quando eu falo sobre a questão de um perigo numa ritualística, é você chamar um ser que às vezes você não pode mandar embora, você não consegue. É uma frase que, se você pegar algum grupo do Facebook, grupos ocultistas, né, você sempre vai ver um ou outro estudante, praticante falando o seguinte: não chame aquilo que você não consegue mandar embora, certo? Essa é a questão. Muitas vezes eu mesmo já tive que entrar em meio, né, a certas situações, pois a pessoa havia chamado espíritos, seres, entidades com as quais ela não sabia lidar, certo? Quando eu falo na questão de lidar, eu não falo no sentido de muitas vezes você não conseguir controlar o espírito, mas é você fazer a ritualística de qualquer maneira, né? Aqui vai ficar um pouco em questão que eu falo o seguinte: você tem que ter um preparo, né? Uma sala para fazer essa ritualística. Não, nem sempre é isso. Eu falo mais você ter um controle sobre o ritual, quer dizer, sob o ritual, né? Bom, quando eu falo nessa questão de perigos, esse é um deles, certo? Continuando, quando eu falo na questão de perigo, esse é um deles. Você chamar um ser que muitas vezes você não consegue comandar, né? Por exemplo, né, vamos citar o exemplo aqui da magia goécia, né, a magia cerimonial, o Andras, né? Eu vejo muito jovem, muita gente recente na magia, no ocultismo, querendo, né, evocar um daimon como ele, que na própria ritualística da magia, né, lá no Grimório, já alerta que ele é um daimon extremamente hostil e agressivo, certo? E aí, eu vejo muito já porque tal pessoa fez isso comigo, eu quero convocar ele. A gente fala: cara, você tem autoridade espiritual? Aí eu nem sei o que é isso. Eu falo: cara, então só deixa isso quieto, não mexe com ele. Entendeu? Ele é um daimon hostil, ele é um daimon perigoso, certo? E que eu não aconselho ninguém iniciante a tentar lidar, certo? Bom, vamos lá. Às vezes, outro perigo, até mesmo caso a sua evocação tenha um sucesso, é a questão do seu pedido. A forma que você pode pedir, muitas vezes ela pode ser prejudicial a você.
não só a você, mas a pessoas que estão ao seu redor, até mesmo seus vizinhos, animais, certo? Até um amigo que está do outro lado da cidade. Seu pedido pode ser letal para ele, caso você faça o pedido de forma errada. Eu, Ariniel, quando vou fazer uma ritualística da Goécia, eu pego um papel bem simples mesmo, e escrevo ali o acordo e vou relendo, né, e revendo ele várias e várias vezes até eu ter certeza que aquele acordo está conforme o meu desejo, né, e também como um aspecto de segurança. Por quê? Você chegar para um Daimon e falar o seguinte: eu quero tal emprego, mas não especificar que você não quer que ninguém seja machucado, você só quer um destaque a mais que as outras pessoas, ele pode muito bem chegar e matar os outros concorrentes. Mas e a lei do karma? O Daimon é um não nascido. Ele não liga para isso. Se ele tiver que matar, ele mata. Se você só falar, eu quero um emprego e pronto, beleza, ele vai fazer do jeito que ele bem entender, do jeito que ele achar viável, certo? Outro perigo da magia, né, é muitas vezes a questão psicológica. A gente sabe, né, que a magia é uma coisa interessante, uma coisa legal, mas muitas vezes ela pode ser arriscada. Tanto para a questão física, tanto para a questão psicológica, certo? Há pessoas que evocam seres, né, misturam ali energias e acabam enlouquecendo, indo parar até mesmo em hospício quando não ocorre delas mesmas tirarem sua própria vida, certo? É também uma questão de perigo. Mas isso pode acontecer com qualquer um? Olha, eu não vou negar, sim. Mas nós, estudantes e praticantes, nós temos uma noção até aonde nós devemos ir, e existe uma frase que eu mesmo gosto muito de utilizar, que é a frase que fala o seguinte: o mago, ele só anda correndo quando ele sabe aonde ele está pisando, pois quando ele desconhece o local, ele vaga como um eremita, certo? Se vocês puxarem o significado da carta, o eremita ou o ermitão, no tarô, vocês verão que é uma carta que fala sobre lentidão, sobre calma e paciência. Então, uma das formas de se precaver, né, de garantir a sua segurança conforme as ritualísticas, é você saber com que você está lidando. Em muitos casos, você só realmente vai conhecer, né, o ser, conhecer o espírito, quando você estiver frente a frente com ele. Mas você muitas vezes entender a ritualística, entender as proteções, o porquê daquelas proteções, o porquê da toda aquela ritualística, é uma forma muito grande e segura de garantir que você não seja prejudicado. Outro ponto em questão, até o momento, eu vejo poucas pessoas mencionando, é a questão do respeito ao espírito ali presente. Eu vejo muitas pessoas hostilizando o espírito, né? Há uns dias tivemos até um caso de um rapaz, não vou expor a pessoa, claro, que ele queimou o selo de um daimon, né? Mesmo com as orientações de não fazer isso, certo? Bom, até o momento eu não tive mais notícias dele, mas eu espero que ele esteja bem. Mas a gente tem certeza que não está. Bom, outra questão. Quando se fala de perigos da magia, é também o perigo de você se isolar. Eu falo dessa questão porque eu mesmo já fiz isso. Eu me isolava das pessoas para poder estudar o ocultismo. Você não está errado em priorizar o seu tempo, muitas vezes por uma questão de estudo, uma questão de aprendizado, mas tudo que é demais é ruim, certo? Chega um dado momento que você se cansa e você para, e você quer sair, você não tem mais amigos. Saiba conciliar as coisas: estudo, trabalho, família, amizade. Eu mesmo, antes, de eu ter minha própria casa e tudo mais, eu estudava somente escondido. Então, eu estava numa fila, estava no momento que eu estava à toa, eu pegava, puxava o PDF do telefone e ficava estudando. Bom,
Quando falamos também agora de precauções, uma das principais precauções que podemos ter é o oráculo. Por quê? Através do oráculo, você vai saber se aquela situação é favorável, se existe algum prejuízo, algum risco nessa situação, certo? Eu conheço pessoas, alguns falam que não precisa de oráculo para tal coisa, não precisa disso, não precisa daquilo. Ok, beleza. Mas o que acontece? Quando falamos sobre rituais, é sempre bom você ter um oráculo. Por quê? Outro dia, estava com um caso, tínhamos 2 espíritos para utilizar. E aí, joguei o primeiro, se mostrou muito favorável. Só que a intuição já apertou e falou, cara, joga de novo. E pergunta isso aqui, isso aqui, isso aqui. Perguntei. Vi que ele era favorável para ser chamado, mas não era tão favorável assim para o caso. Bom, após isso, joguei novamente com outro espírito. Perguntei se ele era favorável, se mostrou favorável. Ok. Uma das coisas que mais vai também te salvar é o oráculo. Vai saber se você quer chamar, por exemplo, um Bune para uma questão, mas às vezes o Bune ele não é tão favorável assim. Talvez um Cieri ou Cierre, né, seja mais favorável. Tudo depende do caso. O oráculo também, uma forma de adivinhação, é sempre bom. É sempre bom você ter uma garantia, né, de saber monitorar tal situação. Outra questão também dos perigos da magia. Você fazer certas magias sem proteção. Mas é um anjo. Mas é isso. Mas é aquilo. Cara, se no Grimório, se no livro menciona um círculo mágico, menciona alguma maneira de proteção, não é à toa. O cara que escreveu isso há 2, 3, 1.500 anos atrás, há 600 anos atrás, ele não perdeu o tempo dele, né? Porque hoje em dia você pega uma coisa dessa aqui, ó, até o celular, e consegue digitar. Naquela época era bem diferente a coisa. O cara ele não perdeu o tempo dele à toa, certo? Ele não perdeu o tempo dele escrevendo aquele livro. Eu achei engraçado. Quem me conhece sabe que o meu círculo ele é pintado no chão. Ele é pintado, devidamente consagrado, certo? Por quê? Quando falo sobre ritualística, eu nem sempre sei o que vai vir, porque um dos perigos também é de muitas vezes não vir o espírito com o qual você chamou, e sim um obsessor, qualquer coisinha ali no mundo espiritual que te viu e te achou bonito, certo? Isso pode acontecer e é comum de acontecer, principalmente com os iniciantes, certo? Nós, né, que estamos no mestre da magia, eu não vou falar que eu também não sou um guru, né? Não sou um mestre, não sou o mestre dos magos, mas a gente já sabe diferenciar, certo? Mas às vezes o iniciante que está estudando por conta própria, não está tendo acompanhamento, ele não vai saber, entendeu? Ele não vai saber a forma correta de proceder, de fazer uma identificação. Ele não vai, às vezes não vai ter uma mediunidade tão aflorada, né? Tem também essa questão. Mas bom, um conselho que eu posso dar para vocês perante isso é vocês adquirirem um pêndulo, certo? Eu não tenho uma mediunidade. Pega um pêndulo, pega um livro, estuda sobre o pêndulo. Eu, por exemplo, o pessoal perguntar qual pêndulo você recomenda. Eu uso um pêndulo de madeira com peso de chumbo, né? É o famoso pêndulo egípcio, né? Eu gosto bastante, tenho, assim, grandes comunicações através dele, né? Eu pergunto, tal espírito se encontra aqui presente? E o pêndulo ele é consagrado, né? Tal resposta para tal lado, tal resposta para outra. E aí tá ali, certo? Você pode mesmo pegar até um oráculo e jogar ali, ó, tal espírito está aqui presente e observar através das cartas. Teve uma amiga minha que consagrou um fone de ouvido. Aliás, um abraço. Foi uma pessoa. Cara, quando ela me contou isso, eu falei, não, isso é mentira. Mas aí depois eu vi que era verdade. Ela consagrou um fone de ouvido
e utilizou como pêndulo. E teve o sucesso. É aquela coisa. Você vai encontrar pessoas que vão querer meter regra e outras pessoas que vão falar, cara, faz a ritualística com o que você tem. Né? Temos aquela coisa, a situação mínima. Né? Você tem que ter no mínimo uma vela, incenso. Você pode pegar um giz e fazer um círculo no chão. Se você souber consagrá-lo, você está seguro. Como o próprio Bardon dizia, um círculo somente feito no chão é somente um círculo. Então empregue sua vontade nele, impregne aquilo com a sua vontade. Eu consagro este círculo para que ele seja um asilo inviolável de mim para quem estiver aqui dentro, que nenhuma força negativa, nociva, hostil possa entrar dentro dele. Aqui dentro eu sou Deus, faça da forma que você quiser, certo? Eu sou um cara que eu não coloco regra para nada nessa questão. Estude da forma que você bem entender. Outra questão, agora, vamos falar um pouco sobre a questão mental. Quando você pega lá o Legemeton, né, e de início já abre na primeira ou segunda página, já tem lá o alerta. Tome cuidado com os espíritos aqui presentes, pois ele pode tentar persuadi-lo. Um dos perigos também é a persuasão, certo? Eu já tive algum caso com essa questão? Já. Fiz um acordo com o espírito, olha, eu quero isso, isso, isso. Mas você não quer mais isso aqui não? Eu falei, não quero. Ele me tentou durante uns 3 dias, falando na cabeça, dando ideias, até mesmo em sonhos. Eu falei, eu não quero, não vou ceder. Se você procura ser um bom mago, um feiticeiro, um magista, seja o que você quiser, uma fada, tenha a consciência da sua vontade. Não vá no ritual pensando que o espírito ele é seu amigo. Ele não é. Ele pode muito bem te matar. Ele não liga. Para ele não tem diferença nenhuma. Vá no ritual ciente que você está fazendo. Pegue um caderno. Olha só, aqui temos aqui um arquivo sobre o tarô, né, que eu estava estudando. Vamos supor, por exemplo, aqui ó, temos aqui até um exemplo bem bacana. Escreva aqui, ó, acordo, Daimon, tal. Beleza, escreva aqui, ó, eu, seu nome, quero que você faça tal coisa num prazo de tanto tempo, em troca, eu te darei isso e aquilo pelos seus serviços e blá. E pronto. Acabou, certo? Ele vai atender o pedido? Tranquilo, entendeu o pedido? Ok, tá aqui seu pagamento. Não, mas não chega falando, o que você pode fazer por mim? Não. Vá ciente de que ele pode tentar te persuadir, certo? É aquela coisa, quando a esmola demais o santo desconfia. Tenha maldade, né? Aquela maldade da desconfiança, tenha a malícia. Mas bom, vamos lá. Outra questão também da ritualística que muitas vezes pode gerar um certo perigo, o falar demais. Na minha casa, para quem não sabe, eu sou praticamente casado. A única regra, a única coisa que eu peço para as visitas e para minha esposa, não pergunte sobre o que eu faço, não pergunte como eu faço, o que aconteceu no ritual e para quem eu fiz. Eu falei uma coisa, mas são 4. É a única regra que tem aqui. É o sigilo e o silêncio. Eu não vou te falar o que eu vou fazer, só vou te falar, olha, tal dia, tal hora, vou fazer isso. Eu só chego e falo assim, ó, meu bem, aqui ó, vamos supor, na quinta-feira você vai precisar de mim? Depende, que horas? Às 18. Não vou não, tranquilo, eu tenho que fazer uma ritualística e pronto. É só isso, eu não falo com quem, para quê ou com o que eu vou fazer. É o calar, certo? São os 4 pilares da magia: saber, querer, ousar e calar, certo?
Um dos principais perigos que muitas vezes pode dar problema é você deixar seus objetos de ritualística expostos à visita. A visita chega. Não imagina você chega na sua casa, por exemplo, tá uma baqueta mágica em cima da mesa. A visita vai olhar. Então tá. Querendo ou não, a gente vive um mundo onde essa questão ela tem muito preconceito. Então as pessoas elas vão acabar que direcionando uma energia negativa. E como nós sabemos, a baqueta mágica é o direcionador da vontade canalizada do mago, né, do magista. Então, é uma ferramenta com a qual somente você deve ter contato. Ah, mas eu não concordo. Ok, eu fui instruído dessa forma. Se você não concorda, comente aí que vai que a minha opinião muda. Outra questão, né, os símbolos e sigilos. Não deixe o seu símbolo, né, o sigilo, o selo do Daimon em qualquer lugar. Certo? Eu tenho um caderno aqui em casa, claro. Eu sento aqui e vou desenhando, entendeu? Às vezes eu coloco uma live, alguma coisa assim, desenha. Mas ali o selo não está consagrado, o selo não está energizado. Assim que ele fica pronto, já é outra questão. Eu corto para dentro do quarto, energiza, caixa fechada, né, fechada até com um cadeado, acabou. Ali só sai quando eu preciso. Não deixe as pessoas verem o que você vai fazer, certo? É o calar. Sabe por quê? Quando você chega assim, ó, por exemplo, eu tenho uma mãe muito evangélica. Eu chego nela, olha, eu vou fazer tal ritualística. Ela já faz assim. Já põe energia negativa. E aí dá tudo errado. Certo? É sempre bom a gente ter esse cuidado. Quando a gente fala sobre os cuidados, existem ainda outros fatores. Bem provável que eu faça uma parte 2 desse vídeo para poder orientar ainda mais as pessoas, né? Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo porque já estamos com 22 minutos de vídeo. Gratidão a quem viu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha, né? Vamos espalhar o conhecimento. E quer um contato comigo, quer uma consulta, quer trocar ideia, me chama no Facebook, Ariniel Eldraque, só colocar Ariniel, sou a única pessoa no Facebook que usa esse nome. Bom, tem o Instagram também, Ariniel Eldraque, também fica na descrição, tem o telefone para contato, caso você queira um contato mais particular, né? Então é isso, até a próxima, gratidão quem viu até aqui, fui.